Bom, então dando continuidade aqui, uma sequência xn, melhor, né? Se uma sequência xn converge para P, então a gente já viu que o limite é único, né? Então, toda subsequência, né? A notação em geral a gente coloca aqui x n índice k, opa, n maiúsculo, índice k, xnk converge para P. Tá? Então, bom, a ideia é bem simples. Então, a gente tem aqui, digamos, eu tenho uma sequência aqui. Opa, deixa eu... Tem uma sequência de pontos aqui, xn, né? Convergindo, digamos aqui, para P. Então, bom, por definição, que dado o epsilon, existe o n0, tá? Para n marca n0, esses pontos caem todos dentro da bola aberta de centro P e raio epsilon. Então, isso aqui é a definição, né? Xn pertence, ou a distância de xn até P menor que epsilon, significa que xn pertence à bola de centro P e raio epsilon, para n maior que um certo n0. Então, por definição, dado o epsilon, existe o n0, então para n maior que n0, vale isso, né? Bom, então, o que está acontecendo? A bola aqui vai ser a mesma. A única coisa é que eu não vou estar pegando todos n maior que n0. Mas eu vou pegar o quê? Então, considerar aqui um n, a gente chama nk0 maior ou igual que n0. Né? Então, observe que esses nks são naturais, né? São maiores que n0. Se eu pegar, então, se o n for maior que o nk0, perdão, nk, né? For maior que o nk0, então o xnk, bom, se ele é maior que nk0, como ele é natural, então o xnk pertence a essa bola, centro P e raio epsilon. Né? Por quê? Bom, se para todo n maior que n0 o xn está aqui, o nk é um desses n's. nk é um número natural maior que nk0, que é maior ou igual que n0. Bom, por que eu não posso considerar o n0? Porque às vezes esse n0 não faz parte do índice aqui da minha subsequência. Tá? Bom, aí isso aqui garante, né, que a subsequência, né, converge para P. Essa subsequência aí, xnk, ela converge para P. Tá? Bom, por que isso aqui é importante? Né? Porque se a gente garante, vou colocar aqui até como essa observação aqui, ó. Observação. Se uma sequência possui duas subsequências que convergem para pontos distintos, então a sequência é divergente. Tá? Então, por quê? Porque se ela fosse convergente,
ela teria que convergir para pelo mesmo valor, né? Se a sequência converge, qualquer subsequência dela deveria convergir para o mesmo valor, tá? Bom, ó, por exemplo, a gente considerar essa sequência aqui, ó. Pegar essa sequência. Ó, 1, meio, 1 terço, 1 quarto. Essa sequência, bom, quem é a função que define o S de n, né, dessa sequência? Bom, S de n, ela vai ser 1 se n ímpar, é ímpar, e 1 sobre, aqui seria n sobre 2, né? Aqui faltou. Vamos colocar mais uns termos aqui para ficar mais claro. Então, ó, deixa eu apagar aqui, vou colocar mais um termo aqui. Entendeu? Se o n for 2, vai ter que dar 1. Tá, então vamos colocar mais coisas aqui. Pera aí, ficar melhor minha definição. Tá? Não, deixa assim, pode ser assim mesmo, não tem problema. Vamos só tomar cuidado aqui na hora de escrever. Então, se o n é ímpar, 1, 3, 5 e assim sucessivamente. Bom, agora se o n é par, n igual a 2, aqui teria que dar meio, né? Depois o próximo par é 4. Então vai ficar n menos 1 sobre 2, isso? Peraí. Agora aqui para n igual a 2, vai ficar 1 sobre 2 dividido por 2, depois 4 dividido por 2 dá 2. Então é n mais 2 aqui, né? Ou seria, lembrando que aquela ali é a fração principal, né? Então, vou colocar aqui, isso aqui seria n mais 2 sobre 2. Aqui sobre 2, né? Porque essa aqui é a fração principal, né? Tá colocando ela maior aqui, se n é par. Né? Então, se o n é ímpar, n igual a 1 eu tenho 1, n igual a 2 eu tenho 1 sobre 2 mais 2, 4 dividido por 2 dá 2, que dá meio. Depois, n igual a 3 eu tenho 1, n igual a 4, 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3, 1 terço. N igual a 5, 1, n igual a 6, 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4, e assim sucessivamente. Então, bom, a gente tem aqui digamos, vamos chamar aqui Sn mais 1, perdão, S 2n, perdão, aqui, S2n, que é de baixo, né, que são os termos pares. Então, a S2n, ela vai convergir para 0, né? E a S dos termos ímpares, S2n mais 1, converge para 1, porque ela é constante igual a 1. Tá? Então, como essa sequência tem duas subsequências com limites distintos, essa sequência aqui, ela diverge. Tá? Então, para subsequências em geral, que a gente usa muito é isso, né? Para mostrar que uma dada sequência, ela diverge, né? Bom, e se eu tiver duas subsequências que convergem, né? Vamos ver um exemplo aqui. Se duas subsequências de uma sequência xn
converge, podemos afirmar que a sequência converge? Bom, essa pergunta, né? Vamos olhar aqui. Em geral, não, tá? Mas vamos ver por quê. Vamos pegar uma sequência que tem duas subsequências que convergem com o mesmo valor, mas a sequência inteira não converge. Então, bom, a gente pode pensar aqui, por exemplo, Bom, vamos pensar aqui. Eu posso pegar aquela mesma ali. 1/2, 1/3, 1/4 e assim sucessivamente, tá? Então, bom, quem são as subsequências que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar de S2N mais 1. Então, eu vou pegar, por exemplo, S2N mais 1. Então, isso aqui, na verdade, é sempre... né? Isso aqui é 1, né? Para todo N natural. Bom, e aqui eu vou dividir se o N for par ou se o N for ímpar. Então, eu posso escrever ela assim, ó. S 2K mais 1. Essa aqui é uma subsequência, né? Porque eu estou pegando o quê? Os números aqui, claro, todos são ímpares, mas eu estou pegando aquele que é a soma de um múltiplo de 4 mais 1. Tá? 2 vezes 2, 4. E essa sequência aqui, ó, S2. Oh, perdão, é no índice, né? S. Agora eu vou pegar aquela parte ímpar, né? 2 que multiplica 2 que multiplica 2K mais 1, né? Mais 1. Que é a mesma coisa o que? S 4K mais 3, né? Então, esse aqui é o S 4K mais 1. Então, observe que essas duas subsequências, S4K mais 1 e S4K mais 3, são subsequências dessa sequência aqui. E também são dessa. Então, como essa aqui converge, essa aqui pensando ela como sequência, ela converge para 1, tanto essa quanto essa convergem para 1. Então, ó, essa subsequência converge para 1 e essa subsequência também converge para 1. Então, aqui eu tenho duas subsequências dessa sequência, ambas convergem para 1, mas a sequência diverge. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando fala em sequências convergentes, né? Em relação às subsequências. Claro que tem casos que se eu tenho duas subsequências convergindo, a sequência toda vai convergir? Tem. Se eu pegar, por exemplo, a sequência dos termos pares e a sequência dos termos ímpares, né? O ímpar que eu estou falando é um índice, né? Então, se a dos termos pares e dos termos ímpares convergem com o mesmo valor, ou com o mesmo elemento, a sequência toda vai convergir. Então, tem alguns casos. Mas, em geral, não vale. Se eu tenho duas subsequências de uma sequência que converge, não implica que a sequência toda vai convergir. Tá?
Bom, para finalizar essa parte de sequências, a gente já viu o que é um conjunto C limitado, né? Então, só lembrar aqui, né? Um conjunto, ou um espaço métrico, melhor, um conjunto B, um espaço métrico MD é limitado se, né, existe uma constante aqui positiva, acho que eu chamei, vou colocar aqui K positivo, tal que a distância de x até y é menor ou igual que K para todo x e y pertencentes a B. Então, conjunto B limitado vale isso. Mesma coisa vai valer para sequência. Sequência limitada, lembra que quando a gente está com uma sequência, né, a gente tem o conjunto de valores da sequência. Tá? Então, uma sequência é limitada se o conjunto dos valores, ou dos elementos, né, melhor, elementos da sequência for limitado. Tá? Então, bom, mesma coisa. Eu volto a essa definição. Vai ter que existir uma K, tal que a distância entre dois elementos quaisquer da sequência é menor que esse K. Tá? Bom, o que é a importância disso aqui? Tá? Bom, a gente já viu em análise que toda sequência monótona e limitada ela é convergente, né? Pode ser crescente ou decrescente. Aqui a gente não consegue falar em monotonicidade porque eu vou estar num espaço métrico qualquer, mas ainda a gente tem que toda sequência convergente ela vai ser limitada, né? Ao contrário, claro que não vale, mas ainda permanece válido esse que a gente tem, esse resultado que a gente tem para análise, tá? Então vou colocar aqui como proposição toda sequência convergente num espaço métrico MT, toda sequência convergente é limitada. Tá? Então, bom, qual que é a ideia, né? Bom, vou deixar como exercício aqui para vocês, mas vamos fazer a ideia geométrica. Tá? Qual que é a ideia geométrica que está por trás? Então, ó, vamos pensar aqui. Eu tenho que a sequência xn converge, digamos... Opa, deixa eu pegar aqui. A sequência aqui, digamos xn, ela converge para um ponto P aqui em M, né? A sequência em M converge para o ponto P do espaço métrico. Então, bom, por exemplo, eu posso tomar epsilon igual a 1, e aí existe aqui um N0, natural, né? Claro. Tal que se o N for maior que N0, a gente tem que a distância, né, de xn até P menor que epsilon. Né? Isso é a definição da sequência. Bom, então geometricamente o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui a bola de centro P e raio epsilon, vamos colocá-la aqui. Vamos, né? Aqui o P e raio epsilon. Né? Bom, isso significa o quê? Para n maior que esse n0, todos os xn estão aqui dentro. Né? Então, eu coloquei xn para n
maior que n0, eles estão aqui dentro da bola, aqui, perdão, raio epsilon, lembra que eu estou tomando epsilon igual a 1, né? Bom, por que eu vou fixar 1, né? Para eu poder calcular uma limitação, um K, um valor de K. Então, você põe o epsilon, dá a ideia que ele está variando. Então, a bola de centro P e raio 1. Né? Então, bom, os outros pontos vão estar aqui fora. X1, X2, X3, X4, né? Todos eles vão estar aqui. Bom, como eu vou ter uma quantidade finita só de pontos fora dessa bola, que para n maior ou igual que n0, então eu vou ter que calcular, bom, a distância de x1 até p. Isso aqui é um número. A distância de x2 até p. Isso aqui é outro número. Até a distância de xn0 até p. Isso aqui é um outro número. Então, só vamos chamar aqui, digamos, D1. Isso aqui é um número. Isso aqui é um D2. Isso aqui é outro número. E assim até um dn0. Então, uma quantidade finita. Tá? Bom. E se o n for maior que n0? Se o n for maior que n0, a distância de xn até p é menor do que 1. Então, observe que eu posso calcular a distância entre quaisquer dois aqui, ó, né? Posso calcular, por quê? Bom, é só calcular a distância dele até o P e depois do P até o outro. Então, se eu quero calcular a distância de x3 a x4, por exemplo, a distância de x3 é menor ou igual que a distância de x3 até P mais a distância de x4 até P. Então, bom, digamos que eu chame aqui, vou chamar aqui um mzinho pequeno, como sendo o máximo de todas essas coisas aí. Máximo de D1, D2, dn0 e 1. Bom, então eu sei que a distância, nesse caso, né, distância de xn até p, isso aqui é o quê? É menor ou igual que esse m aí, que é o máximo de todos eles. Bom, mas para dizer que minha sequência é limitada, a distância entre quaisquer dois pontos da sequência tem que ser menor que uma constante. Então, essa constante aqui, na verdade, é menor ou menor ou igual, tanto faz, tá? Eu tomo ela como sendo o quê? 2m. Porque se eu pego a distância de xn a xm, eu uso a desigualdade triangular de métrica. Isso aqui é menor ou igual que a distância de xn até p mais a distância de p a xm. Bom, como todos, isso aqui vale, né, para todo n natural, né? Então, bom, como isso vale para todo n natural, a distância de xn até xm ele vai ficar menor. Né? Vou colocar aqui, menor ou igual, né? Que k. Isso aqui vale quaisquer que sejam mn naturais, ou seja, quaisquer dois elementos da sequência distam menor do que